pessoal, então, aqui a gente vai falar hoje a respeito da parte de física do solo, né, uma parte introdutória. Então, é uma apresentação básica para vocês a respeito da disciplina. Lembrando que o plano de aula é a apresentação da disciplina, né, a importância para a agronomia, o plano de ensino e é uma introdução. O plano de ensino eu já apresentei para vocês. Lembrando que a parte de avaliação do plano de ensino é a mesma que eu comentei com vocês de química e fertilidade. A gente vai ter 2 trabalhos-chave, mas todas as aulas vocês estão sendo avaliados, desde a participação até a entrega das atividades, né? Então, nós temos uma pontuação total aí no bimestre de 4 pontos entre participação, entre a entrega de trabalhos e a realização das atividades de aula, e 6 pontos da prova, né? Então, para hoje, eu queria trazer alguns conceitos em relação ao que é a física do solo. A física do solo é o estudo das propriedades e características que influenciam no desenvolvimento que influi na parte física. Então, o que é o físico? Quando a gente pensa em físico, eu tenho um bom físico, né? Mas o que significa ter um bom físico? Significa que a pessoa tem aquela condição motora, né, para desenvolver as atividades, né, condicionamento físico. A planta, quando ela precisa de um condicionamento físico do solo para um bom desenvolvimento. Químico é diferente, né? Eu tomo um remédio, eu estou tomando um químico que vai influenciar dentro das minhas características do corpo humano, por exemplo. Ou a parte química do solo está relacionada à adubação, né? Adubação, a parte de inferências ali dos nutrientes com o solo, cargas. E a parte física? O que tem a ver? Tem a ver com tudo que é movimentação, né? Vamos estudar física. É movimento, é fixação, é capacidade ali da planta de se instalar naquele ambiente. Então, a física do solo está relacionada às propriedades físicas dele, tá? Propriedades como textura, estrutura, agregação do solo, componentes de ar, água, minerais, em que eu tenho capacidade da minha fixação, capacidade produtiva do solo relacionado à resistência à erosão desse solo também, consistência, né? Então, é tudo que é físico, que dá características para a minha fixação física da minha planta. E essa importância, então, para a área da agronomia e para a área da engenharia florestal está relacionado a que de nada adianta eu ter um solo com excelente capacidade química, mas eu não tenho condições da minha planta se fixar ali por falta de propriedades físicas desse solo. Primeiramente, eu queria fazer uma abordagem a respeito do que hoje nós buscamos na parte da agricultura ou da florestal, que seja relacionado ao meio conservacionista. Está muito em alta esse termo, porque hoje a gente tem estudos voltados à preservação e recuperação das áreas. Uma vez tive uma aula numa pós-graduação em que um professor falou para a gente que a geração dos nossos pais e avós era a geração de gerar alimento, né? Então, custe o que custar. Quando a gente fala da Revolução Verde, que é uma revolução antiga aí, ela não é verde porque ela é relacionada à preservação, mas sim ela é verde porque ela é relacionada à produção. Então, não se tinha muito cuidado, né, com contaminação, com a parte de preservação, conservação. Hoje a gente está recuperando aquilo que os nossos pais e avós, na geração deles, fizeram, que era o quê, né? Era degradar para a produção. Então, hoje a gente precisa continuar produzindo até mais, pelo número de pessoas no mundo, mas a gente precisa produzir de uma forma mais racional e conservacionista. Esse termo ele vem de conservar aquilo que existe para futuras gerações. Então, quando a gente fala de uma agricultura ou engenharia florestal conservacionista, a gente está falando de diversificação. Então, hoje, vamos pensar na área que integra agricultura, pecuária e florestal, né? Então, uma integração lavoura, pecuária, floresta. Eu diversifico no meu ambiente tudo que eu vou ter ali em relação a espécies.
O processo de colher, semear, que seria eu nunca deixar a minha área sem nada, né, sem nenhuma especificação ali. Desenvolver a biologia do solo, que está relacionado também à parte de conservação. Preservar e reciclar nutrientes. Gerar material vegetal por cima, para preservar também aquele meu solo. Raiz, desenvolvimento radicular. Eu preciso ter um solo que eu consiga desenvolver raiz. Se eu tenho um problema de compactação, um problema de degradação, a raiz vai me ajudar. E fertilidade. Então, tudo isso que a gente está pensando aí é para gerar fertilidade. A fertilidade está relacionada ao quê? A capacidade produtiva do solo. Mas de nada adianta eu ter fertilidade se eu não tenho condições físicas dele. Então, é muito relacionado a isso. Eu trouxe uma figura que eu gosto muito, eu acho que eu já devo ter apresentado ela para vocês, mas ela está muito relacionada a tudo isso que eu estou falando. A manutenção do resíduo, da palhada, da serrapilheira na área, ela está relacionada a tudo isso. Ó, a diminuição de impacto das gotas da chuva. O que a gota da chuva faz? Ela é o principal agente desagregante de solo. Então, a chuva é um dos fatores mais relacionados à degradação da erosão que a gente vai ter e desagregação das partículas. Então, a compactação do solo sem proteção, na hora em que a gente tem chuvas muito fortes, a chuva tem um impacto muito grande na superfície, e esse impacto muito grande na superfície é responsável por desagregar as partículas, e isso gera compactação. Então, quando eu tenho uma palha, esse impacto da gota da chuva vai ser diminuído porque ele vai ser na palha. E aí a água vai conseguir infiltrar de uma forma mais lenta e assim entrar no solo e ter maior retenção e armazenamento. Além disso, a palha também ela diminui a amplitude térmica. Então, na verdade, ela aumenta a amplitude térmica, porque na superfície dessa palha eu posso ter temperaturas extremamente elevadas, mas ela vai proteger o meu solo. E num desenvolvimento, por exemplo, de uma implantação de uma área florestal ou de uma área agronômica, se eu tenho uma temperatura muito alta, eu tenho um problema em relação à germinação e ao vigor desse meu material genético que eu estou colocando ali. Além disso, eu consigo controlar a erosão, incremento matéria orgânica e melhoro a estrutura desse solo. Né? A matéria orgânica ela possui características ali de desenvolver biologia do solo. Essa biologia do solo vai ter exudação de materiais, de compostos orgânicos que vão ajudar na agregação do meu solo, dando mais coesão a essas partículas e diminuindo, então, essas perdas por exemplo, partículas desagregadas sem esse tipo de biologia. E a microbiologia do solo também desenvolvendo a fixação biológica, lembrando que tudo isso você vai gerar condições para os micro-organismos. Então, quando a gente fala hoje, né, dos grandes desafios que temos, tanto na parte física, química e biológica, a gente tem que o Brasil ele é um grande consumidor de tecnologias, principalmente das importadas. E a maior parte das tecnologias que foram desenvolvidas são desenvolvidas ali, né, na região, então, da América do Norte, em que é um modelo da agricultura para o mundo. Mas a nossa agricultura está relacionada já para a área de regiões com temperaturas completamente diferentes do que as temperaturas encontradas na região da América do Norte, por exemplo. Quando a gente fala de um manejo do solo como uma aração, uma gradagem, qual que é a principal finalidade da aração? É expor o solo à temperatura, né? Porque os solos nessas regiões temperadas, eles eram por muito tempo passados por congelamento. Então, eu precisava expor meu solo congelado para ele, no momento em que tivesse já a temperatura mais elevada, conseguisse ter condições aí de temperatura para gerar vida novamente. Ele ficava muitos períodos congelados, então essa tecnologia veio para expor esse solo e com a exposição a gente conseguir ter revivar esse solo pela temperatura. Só que a gente não precisa disso no Brasil. Então essas técnicas que eram muito utilizadas, né, de escarificação, de aração no solo, era complicado, porque a gente não precisa disso e só expõe o solo a ter quebra e desagregação dele. Né? E a diferenciação
na taxa de mineralização. Se eu tenho uma região mais fria, obviamente a minha mineralização vai ser mais lenta. Já a gente, em um país com o nosso clima, né, temperaturas elevadas e altas precipitações, a mineralização desses materiais, por exemplo, depositados na superfície, é muito mais rápida. Então, a preservação hoje da palha, quando a gente fala, é exatamente por isso, né? Proteção, mineralização da matéria orgânica, disponibilização para as plantas. E aí, quando a gente traz isso para a parte física, eu trazer um solo com condições estruturadas e condições para o desenvolvimento radicular. Né? Então, a gente tem aí, vamos voltar à geologia, a gente tem aí, né, vamos pensar numa rocha arenítica, né, um afloramento de um arenito. Se eu pensar nessa partícula do arenito, eu tenho grãos pequenos de areia. Esses grãos pequenos de areia, eles são compostos de quartzo. Lembra que o quartzo é responsável pela formação da areia? E aí eu vou ter o tetraedro de sílica, né? Que está relacionado aí àquelas argilas, né? 2 tetraedros de sílica e 1 octaedro de alumínio, lembram das argilas 2:1, né? Então, a gente tem aí a inferência de que os solos são formados por materiais de origem e essa textura que eu vou ter, então, mais arenosa, mais argilosa, vai influenciar na capacidade produtiva do meu solo e da retenção também de água e de nutrientes, né? Então, a gente tem que pensar sempre nessas questões. E como que o solo é originado? Vamos voltar na gênese. Ele tem 5 fatores. Ele tem a rocha, ele vai ter o clima, né? A água, a temperatura, a umidade. Eu vou ter os organismos, eu vou ter o tempo, milhões de anos aí, certo? E eu vou ter os organismos. Então, tudo isso relacionado, eu tenho a formação do solo. E esse meu solo, qual que é a característica que ele vai ter? Depende de todas essas influências. Material de origem, uma rocha basáltica, né? Uma rocha mais básica. Aí eu vou ter uma rocha básica, eu vou ter muito ferro, muito alumínio, eu vou ter alta presença, então, de um intemperismo maior, uma influência de uma coloração, eu tenho minerais relacionados. E cada parte do solo, então, penso num solo como um complexo. Então, eu vou ter nesse meu solo, eu vou ter a parte mineral, a matéria orgânica, a parte do ar e da água. Né? Então, o solo ideal hoje, quando a gente para pensar, é um solo em que eu vou ter porcentagens disso tudo. Então, na parte mineral, que é a composição de areia, silt e argila, é onde entra uma das características físicas dele. Se eu falo para vocês que um solo arenoso tem maior capacidade de retenção, eu estou falando coisa errada. Não tem. A areia em si não tem cargas como a argila. E a gente vai ver isso ao longo da disciplina. Então, uma definição de solo, né, que vai ser um conjunto dos corpos naturais compostos de minerais, intemperizados ou não, então vai passar por um processo de intemperização ou não, e matéria orgânica, né, que vai cobrir a terra como uma fina camada e vai fornecer, então, ar e água e o amparo mecânico e subsistência para as plantas. Opa! Então, tudo isso relacionado, eu tenho que pensar que o solo é um ambiente para as plantas. Eu vou ter ou não capacidade de suporte para minha planta, seja física ou química. Então, o perfil do solo, né, lembrando aí da gênese e morfologia, a gente vai ter um perfil, né, os horizontes A, os horizontes O, os horizontes B, C e todas as suas especificações dentre as suas relações que a gente tem dos horizontes. E a parte da granulometria. Então, o que é a granulometria do solo? Para muitos de vocês é uma palavra nova, mas a análise granulométrica do solo é a relação que eu vou ter do quê? Né? Das partículas de natureza inorgânica ou mineral em tamanhos. Então, granulometria é o tamanho do grânulo. E essas classes da granulometria, eu vou ter as chamadas frações granulométricas. Então, essas frações granulométricas, elas estão divididas nas partes minerais, que é a areia, o silt e a argila. Então, qual que é o tamanho da areia? De 0,5 a 2 milímetros. O silt de 0,2 a 0,05. E a argila é menor que 0,02 milímetros.
né? Então, a textura do solo vai estar relacionada à proporção relativa desses tamanhos de partículas. Então, cada uma dessas classes vai ter partículas de tamanhos. Então, e não é só tamanho, professora, que influencia? Claro que não. A areia não tem carga, o silt e a argila já possuem cargas. Então, falar de um solo arenoso, argiloso, textura média, está relacionado exatamente a essas características. Né? Então, a granulometria vai ser relacionada ao tamanho das partículas e uma análise vai ser determinada por uma análise granulométrica. Então, a fração areia serão minerais de primeira, são minerais primários que a gente chama. Então, é o quartzo e outros silicatos. A fração argila já são minerais minerais secundários, que são aqueles minerais que sofreram intemperismo. Então, são os argilominerais, lembram? Quando a gente fala da argila 1:1, caulinita, esmetita é argila 2:1, a hematita já é o quê? Óxido de ferro, goetita também. Então, os minerais secundários são aqueles que sofreram algum processo de intemperismo. Então, eu posso ter as argilas 2:1, 1:1. Qual é um exemplo de argila 2:1? Esmectita, vermiculita, montemorilonita. E as argilas 1:1, caulinita, gibsita, a gente tem esses exemplos. E os óxidos, quais são? Hematita e goetita. Lembra da coloração? Mais amarelada, mais avermelhada. A gente pegou a carta de Munsen, foi para o campo e fez isso. Outra questão aí da textura, o que textura está relacionada? A mineralogia, então essas frações. CTC, por que CTC? Capacidade de troca de cátions das cargas do solo. E a área superficial específica e porosidade e densidade do solo. A gente vai ver tudo isso ao longo da disciplina. Né? A relação entre o tamanho da partícula e o tipo de mineral. Então, o quartzo ele vai ser dominante na fração areia, em frações maiores de silt, lembrando que existe um intervalo do silt, né, do tamanho do silt. Os silicatos primários, como o feldspato, lembra dos feldspatos, hornoblende, mica? Eles vão ser presentes na areia em menores quantidades na fração silt, por exemplo. E minerais secundários, como os óxidos de ferro e de alumínio, são predominantes na fração silt, de menor diâmetro, e na fração argila. Então, por esse motivo, essa intemperização dos minerais, a gente vai ter o quê, pessoal? Cargas. E aí que vai entrar. Porque, assim, pensa num argilo mineral, uma argila 1:1, 2:1, que eu vou ter a perda dessa argila do tetraetro de sílica, ela vai intemperizando, ela vai perdendo carga. Então, essa minha argila vai ficando com muita carga. Vai retendo, então, os nutrientes e, com isso, disponibilizando para o planta. Apesar de ser uma parte física, vai interferir na parte química, né? E o tamanho da partícula, vamos pensar, vou dar um exemplo para vocês aqui. Hoje é dia de macarronada. Na verdade, amanhã é dia de macarronada. Então, a gente vai comprar um queijo ralado. Se eu pegar esse mesmo queijo ralado, ralar ele, colocar num potinho e deixar um queijo maior num potinho, qual dos dois vocês acham que estraga mais fácil? O menor ou o maior? Obviamente que o menor. Por quê? Eu vou ter maior superfície de contato em cada partícula daquele queijo do que um queijo grande, certo? Ah, professora, mas vai ficar azul. Não sei, se ficar azul, a gente tira aquela parte lá e o resto não tá. Agora, como que eu vou tirar a parte azul de um queijo ralado? Né? Então, o solo é a mesma coisa. Quanto maior é a partícula, menor é a superfície de contato dela. Quanto menor é a partícula, maior a superfície de contato. Então, essa área superficial específica vai aumentar com a diminuição do tamanho das partículas que o constituem. Isso está relacionado também à capacidade desse solo em reter em partes mais de conservação. Tá, eu vou fazer uma pausa aqui para não ficar muito longo e a gente volta para o grupo para fazer a discussão desse vídeo.